Hoje eu vou já ser um pouco preguiçoso. Projeta pra gente ali, Valério. Eu quero dissertar antes. Texto de Isaías, capítulo 43. A Valéria vai projetar ali, que é na versão da Bíblia NVT. Isaías 43, verso 18, na versão da Bíblia NVT. Diz o seguinte: esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Mais uma vez, verso 18, Isaías 43. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. Palavra do Senhor. Hoje pela manhã, 4h20, o horário que as pessoas, alguns meliantes estão acordando para usar a erva, é o horário que o trabalhador CLT está se levantando para pegar o Tussã. E nesse horário, 4h20 da manhã, estava ali me arrumando, o Espírito Santo começou a falar comigo já nesse horário, e veio para mim esse texto, Isaías 43. Eu disse: Deus, o que está escrito lá? Eu não sei, estou me arrumando aqui, não dá tempo de ver. Quando eu cheguei na fábrica, peguei o celular, fui ler o texto de Isaías 43, e o texto que me saltou aos olhos foi esse versículo 18. Esqueçam tudo isso, não é nada comparado ao que vou fazer. No contexto desse texto, o profeta está exaltando os grandes feitos de Deus. Só que Deus vem com a palavra: você lembra de tudo isso? Esqueça. E tudo isso que passou não é comparado àquilo que eu ainda estou por fazer. E o verso seguinte ele diz: eu estou fazendo uma coisa nova. E durante esse período, esse tempo, fazer um recorte de 3 semanas, a palavra que Deus tem sempre colocado para nós como igreja: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Esqueçam as coisas que estavam para trás. Ele está preparando um caminho novo. Existe algo maior que Deus tem para fazer. Eu não sei qual foi a expectativa que você veio com seu coração para o culto de hoje, meu querido. Mas a sua expectativa não tem que estar em mim. A sua expectativa não tem que estar na pastora Carla. A sua expectativa não tem que estar no Wesley aqui no louvor. A sua expectativa tem que estar no Senhor, no Espírito Santo. Eu te decepciono, a pastora te decepciona, o Wesley te decepciona, pessoas te decepcionam, mas o Senhor é aquele que não te decepciona. Por isso, Ele vai fazer uma coisa nova. Por isso, coloque a sua expectativa no alto, sua esperança nele. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Na noite de hoje, meu irmão, minha irmã, você vai ter mais essa oportunidade de ser ministrado, mais uma oportunidade de ouvir essa palavra, mais uma oportunidade de ouvir a voz do Senhor, mais uma oportunidade de receber uma palavra rema para a sua vida. Feche seus olhos. Faça sua oração de dedicação ao Senhor nessa hora. Tome posse daquilo que está sendo derramado sobre a sua vida nessa noite. Acesse aos locais que o Senhor tem preparado, que Ele já disponível para você nesse tempo, meu querido. O Espírito Santo é aquele que tem liberdade, Ele já está agindo. O Espírito Santo, Ele já está se movimentando. O Espírito Santo, Ele já está tocando os corações. O Espírito Santo já está nos alinhando, nos colocando em sintonia com os céus. Esqueça tudo isso. Não é nada comparado
boa obra na sua vida, Ele é fiel para completar. É a palavra do Senhor. Aquilo que Ele tem como promessa para a sua vida, Ele é fiel para cumprir. Aquilo que Ele tem como projeto para a sua vida, para a vida da igreja, para a sua vida espiritual, sentimental, para o seu crescimento espiritual, sua maturidade, Ele é fiel para cumprir. Somente o Senhor é o merecedor, somente o Senhor é o alvo. O nosso olhar está voltado para Ti, Senhor. Que nessa noite, Deus, não haja impedimentos para a nossa adoração chegar ao seu trono de glória. Não haja barreiras para nós nos derramarmos em louvor e adoração. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós estamos em Ti, Senhor. A nossa vida está escondida em Ti, Senhor. E nós erguemos o nosso olhar. Nós levantamos o nosso olhar, nós levantamos os nossos olhos. Porque do alto vem o nosso socorro. O socorro vem presente na tribulação. Nosso escudo e fortaleza, nossa proteção. Abra os olhos do nosso coração nessa noite, Senhor. Abra os olhos do nosso coração para que possamos ver além do que os olhos podem ver. Olha no seu trono dos céus para esse lugar nessa noite, Senhor. E assim como o Senhor encontrou Davi por detrás das malhadas, Senhor Jesus, assim como o Senhor encontrou o seu servo que estava lá escondido, onde ninguém via, que o teu olhar também possa nos achar nessa noite.
declaro que isso seja algo que seja transformado no sangue. Sem que não haja mais nenhuma dúvida. Esse período dessa nova, esse período de aliança. Declaro mais uma vez de aliança. Esse não é homem.
salmista disse: mais de ti, Senhor. Convém que Ele cresça e eu diminua. Nós queremos nos diminuir para que o Senhor resplandeça nas nossas vidas. Queremos ser como Tu és. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua presença. Mais da Tua essência. Mais da Tua glória. Mais de Ti, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais da Tua santidade sobre nós. Mais do Teu poder sobre nós.
esse ano por mundo que nos coloca, Senhor. Reconhecemos, Senhor, que o seu povo todo mundo foi usado. Abençoa para que o teu reino venha teu crescimento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. O Senhor venha falar com cada um nesta noite, como o já está falando. Continua falando e ministrando cada mente, cada coração. Pai, que nós verdadeiramente nós vemos que só o Senhor é Deus, Pai. Só o Senhor salva, só o Senhor liberta, Senhor. Tira tudo de vício, Pai amado, todas as enfermidades, Senhor. Em nome de Jesus, eu venho falar com cada um que for um Pai. Continua falando através do teu louvor, que abre nosso espírito, Deus, para receber a tua palavra que é santa e verdadeira, Pai amado. Pai, que o Senhor venha falar tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Eu creio que o Senhor tem algo para cada um, Pai amado. Basta verdadeiramente crer, Pai amado, que o Senhor é Deus. Pai, abençoa aqueles que não estão, Senhor, eu não sei o motivo de cada um deles, Senhor. Só posso estar indo em como cada um deles, e vem a alegria que está no teu lado, Pai. Também me leva aqueles que estiverem aqui, Senhor, que enquanto afastado, Pai amado, que eu possa estar visitando ele, posso trazer o seu Deus da salvação, Pai. O seu Deus da proteção, Senhor, em nome de Jesus, deixe que cada um deles, Pai amado. Em nome de Jesus, abençoa cada morador deste lugar, abençoa o céu do céu, Senhor, em nome de Jesus. Pai, entrega tudo em teu nome nesta noite. Eu venho fazer o teu melhor neste lugar, Pai. Em nome de Jesus, assim que oro, Deus te assogar. Amém. Glória a Deus. Que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, no seu amor, infinita humildade, servo de glória, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória, no seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aleluia. Glória a Jesus. Feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Amém? Pai querido e amado, bendito seja o teu santo nome. Senhor, nesse culto, Pai, que viemos trazer para ti. Nós, Senhor, te adoramos e te bendizemos. E recebemos, Senhor, a manifestação da tua presença. Oh Deus, tu és o Deus do fogo, o Deus do vento, o Deus das brisas, o Deus dos terremotos, o Senhor é o Deus dos montes e o Deus dos vales. E nós, Senhor, tributamos a ti a glória, a honra e o louvor. Aceita, Senhor, tudo que nós aqui estamos fazendo, com sinceridade e humildade do nosso coração, Senhor. Nós nos humilhamos, nos entregamos a ti e reconhecemos, Deus, como disse a palavra da abertura do culto. O Senhor está fazendo coisas novas em nós. E por isso, Senhor, nessa noite queremos declarar que nós estamos cantando ao Senhor. Cântico novo, Senhor. A letra pode não ser, mas, Pai, o que o nosso coração expressa, Pai, é novo, Senhor. É novo porque, Senhor, nascemos de novo. E todo dia, Senhor, estamos no processo desse novo nascimento. Pai, então, faça a tua obra em nossas vidas. Anima a nossa fé. Restaura as nossas forças. Senhor, aquele que está cansado, Senhor, no dia de trabalho, possa experimentar, Pai, o novo de Deus nessa noite. Pai, toque em nossas vidas, a nossa mente, o nosso coração. Pai, tudo em nós, Senhor, possa exalar a tua presença, Senhor. Meu Deus, toma a direção de tudo aqui, todo o tempo, desde o início até o final do culto. Tudo esteve no controle do Senhor Jesus Cristo. Pai querido, em tuas mãos nós entregamos, Senhor, os nossos corações e as nossas mentes cativas ao Senhor, para que tudo que o Senhor disser, através da palavra, nós possamos, Senhor, estar receptíveis, porque o Senhor é o Deus que opera, trabalha através da palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a tua palavra. Então gera fé em nós, Senhor, pelas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. E aleluia. Você pode se assentar, glorificando esse Deus maravilhoso.
E nós vamos também abrir a palavra depois desse precioso momento de louvor ao Senhor. Nós vamos abrir a palavra no Evangelho de João, já recebendo da presença desse Deus, da promessa, né? Aleluia. Evangelho de João, capítulo 5. Glória a Jesus. Glória a Deus. Diz assim a palavra: a cura de um paralítico. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? Senhor, pela tua palavra, Senhor, porque é por ela que o Senhor trabalha. Senhor, tudo que o Senhor faz, Senhor, é pela tua palavra, por tua palavra. Então, Senhor, opera através dessa escritura que nós acabamos de ler, essa porção nessa noite. Toma minha vida, a vida dos irmãos, das irmãs, e, Senhor, Espírito Santo, que a unção que é necessária, Senhor, venha ser derramada sobre nós, sobre mim, mas a palavra, Senhor, ela possa gerar fruto, ela possa gerar respostas, ela possa gerar, Senhor, curas, milagres, sinais e prodígios nesse lugar, nessa noite. Assim, eu oro, Senhor, e repreendo também todo mal que é roubador de palavras. Isso caia por terra em nome do Senhor Jesus. Nós estamos, Senhor, precisando da palavra. Então, não deixe o inimigo trabalhar e atrapalhar, porque ele é um derrotado desde que o Senhor já foi para aquela cruz. Então, nós declaramos a vitória da igreja em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E aleluia. Você já vai a Bíblia aqui que está toda desembolsada. Porque a Bíblia que a gente lê muito, né? Quando a gente lê muito a Bíblia, ela fica desgastada, né, irmãos? A Bíblia que quando ela está muito perfeitinha, pode ser que está tendo pouco uso, né? Eu tenho uma que eu leio em casa, só leio em casa essa Bíblia. Ela já está toda com orelha, descascando a capa. Aí o Salmo 35, que é o Salmo que eu leio todo dia, já está colado lá uma parte com o durex, gastou de tanto ler, porque a folha é fina, né? Então, assim, é sinal de que está sendo bem usado. Porque a palavra de Deus, ela é necessária na nossa vida. Não é algo que eu penso, hoje eu quero, hoje eu desejo, amanhã eu desejo, então eu não preciso. Querendo ou não querendo, a gente precisa da palavra. É por ela que nós somos fundamentados no Evangelho, é por ela que nós somos disciplinados na caminhada. Pela palavra nós somos curados, por ela nós somos libertos, somos alimentados, os olhos da gente se abrem. E é bem verdade como
Daí eu estava falando, tem hora que a gente vai ler as escrituras e tem uma frase, às vezes uma palavra que salta nos nossos olhos como se a gente nunca tivesse visto, né? E parece que ela fica assim, faz favor, lê aqui, me lê aí, enxerga aqui. Deus quer mostrar com mais evidência alguma coisa para nós em determinadas ocasiões. E a gente pode ter lido 30, 50 vezes a mesma coisa. Mas tem dia que o Espírito chama a gente para aquele versículo, para aquela escritura, e ali Deus tem um propósito. Como nessa noite nós estamos lendo aqui o Evangelho de João, um evangelho muito espiritual, totalmente espiritual, né? Ele é muito diferente dos outros 3 evangelhos, porque João é um daqueles que tem uma intimidade maior com Jesus, né? Ele tem um conhecimento espiritual maior da pessoa do Senhor. E aqui, como em todos os evangelhos, tem essa demonstração de poder de Jesus, do poder de cura de Jesus. Mas é só isso? Não, não é só isso que Deus quer falar comigo, não é só isso que Deus quer falar com você. Deus nos leva a cenários porque Ele quer nos mostrar coisas. Amém, Jesus. E ali, o Senhor vai até aquele lugar. E o cenário é um cenário de dor, é um cenário de enfermidade. E onde tem dor, tem enfermidade, tem alegria, irmãos? Não pode ter. Tem contentamento? Não. Tem gemido, né? É um ai dali, ai de cá, né? Não sei se já foi internado no hospital, mas é assim, né? Uns choram, outros gritam. Principalmente se estiver perto da sala de emergência, que é aquela correria, né? Toda hora vem alguém para ser atendido. Então, o hospital pode ser até lindo, mas o ambiente dele é triste. Pode ter o melhor aparelho de TV, pode ter o melhor funcionário, pode ter tudo de bom ali, mas o ambiente continua triste. E ali, o Senhor Jesus, Ele entra nesse cenário difícil, de sofrimento, nesse cenário de dor. E não é só uma pessoa, são várias pessoas que estão ali. E a Bíblia relata que tem 5 portões, tem 5 entradas ali. Uma delas tem nome, a Porta das Ovelhas, que quer dizer o lugar de entrega. Dessa mesma forma que a gente cantou aqui, adorou a Deus, louvou o Senhor dizendo, né, minha adoração, me derramar. Esse é o lugar da rendição. A da entrega da ovelha é o lugar da salvação, a porta. Mas é só essa porta? Não. Porque quando fala de salvação, também salvação não é só ir para o céu. Salvação inclui muitas outras coisas. Deus trabalha milagres, cura, Ele trabalha transformação, alegria, nosso caráter. Está tudo aí contido na palavra salvação. E aí, o Senhor vai entrando para aquele cenário. Você consegue imaginar você com Jesus entrando naquele cenário com o Senhor, todo mundo gemendo, quem sabe até com fome, né? Porque devia vir todo mundo de muito longe, que era um tanque só, a Bíblia fala que só tinha esse tanque, o tanque de depressão. Que, se você procurar o significado do tanque, quer dizer casa de misericórdia. O que é misericórdia? É exatamente o perfil de Jesus. É se compadecer da miséria das pessoas, porque todas as pessoas aos olhos do Senhor são necessitadas, carentes e muitas vezes miseráveis mesmo. E a gente fala isso, não é? Tem misericórdia. Ai, meu Deus, misericórdia, Jesus. Mas essa misericórdia que a gente fala não é nem a misericórdia de Jesus do jeito da Bíblia. A gente fala essa misericórdia porque acostumou falar. Virou como algum tempo atrás as pessoas diziam assim, falavam alguma coisa chata, alguma chacota com a igreja, aí a gente fala misericórdia, só o sangue, não é assim? Alguém está dando trabalho, a gente só o sangue. Quando é lá no mundo, faz aquelas brincadeiras entre ímpios e eles dizem, está errado, mas para debochar da igreja, né? Para escarnecer do jargão da igreja, da fala
do cretez da igreja, né? Não é essa misericórdia que a gente está falando nessa noite. A gente está falando da misericórdia em forma de gente e ela é Jesus. Amém. Glória a Deus. Sabe? Porque Jesus entra onde as pessoas não querem entrar. Jesus vai onde as pessoas não querem ir. Ontem mesmo eu fui a um velório. Aí eu perguntei assim, tinha 17 pessoas, meu esposo contou. Aí eu perguntei para alguma pessoa da família, onde estão as outras pessoas? Uma pessoa que tinha tantos filhos, netos. Eu falei, onde estão as pessoas? Ah, fulano não vem porque não gosta. E a outra, não aguenta vir, não gosta também. Aí eu pensei comigo, eu também não gosto. Quem gosta do negócio desse, de dor, cenário de dor, né? Inclusive para mim também é um cenário de dor, porque a perda também me afetou muito. Mas assim, quem gosta de uma coisa dessa, irmão? Ninguém. Mas é necessário. Então Jesus vai em lugares que as pessoas não gostam de ir. Ele vai estar querendo fazer algo em lugares que a gente muitas vezes não quer fazer. E aí, Jesus chega nesse cenário de dor, de sofrimento, né? Já com uma palavra revelada a respeito dele mesmo, casa de misericórdia. Ele é o Pai das misericórdias, porque toda a Bíblia, em todo o Evangelho que a gente olha, Jesus está tendo misericórdia de alguém. Ah, é pecador, ele está tendo misericórdia. É a mulher na casa de Simão, está todo mundo crucificando a mulher, destruindo a mulher, mas Jesus está amando aquela mulher, tendo misericórdia dela. Em todos os lugares. Entra em Gadara, está todo mundo desesperado, apavorado, porque o jovem está totalmente possesso de uma legião de quase 2.000 demônios. Mas Jesus entra ali porque ele tem compaixão da vida daquele moço. Então ele está toda hora mostrando a infinita bondade e a misericórdia dele. E ele chega, vê aquela quantidade de pessoas enfermas, doentes, tudo que é jeito, coxo, paralítico, cego. Aqui a Bíblia relatou uma variedade de problemas. Pode ser que a gente não esteja em nenhuma dessas enfermidades aqui, mas você sabe qual é o seu problema. Você sabe onde Deus, você tem chamado Deus para trabalhar. Você sabe onde Jesus precisa entrar. Jesus não entra em lugar nenhum sem necessidade, irmãos. Em toda a Bíblia, Jesus está entrando onde tem necessidade. Amém, Jesus. Aí você fala, não, mas aí tem lugar que Jesus entra porque ele está na casa dos amigos. Mas até na casa dos amigos ele está por um propósito. Em todo momento Jesus vai fazer uma caminhada, uma trajetória para cumprir propósito. E ele entrou nesse lugar, nessa cidade, nesse local, perto da porta das ovelhas, porque a porta tem a ver com ele. Todas as vezes que fala a porta das ovelhas, a gente já lembra lá João 10. Eu sou a porta das ovelhas. Então ali não é por acaso que Jesus entrou. Ah, tem aquele monte de doente lá, vou lá ver o que está acontecendo. Não, Jesus entrou ali porque a Escritura tem a ver com ele, sendo ele a porta das ovelhas. E aqui João diz que ele chega nesse lugar, perto dessa porta. Ou seja, a salvação está chegando ali. Aleluia. A resposta está chegando ali. O Pai da misericórdia está entrando ali. E eu quero ter ousadia nessa noite para dizer dessa forma. Amém. Jesus, o Pai da misericórdia, já entrou aqui nessa noite. A porta das ovelhas já está aberta porque Jesus é essa porta. Então, irmão, a gente fala do problema daquelas pessoas, mas a gente olha para os nossos problemas, que são também vários. Cada um sabe onde que seu sapato aperta. Só que aí Jesus, ele entra no cenário e ele não se intimida com o cenário, porque nós somos incrédulos às vezes. Em determinadas situações e cenários, nós entramos e falamos, não adianta orar. Não adianta pedir, porque isso daí é pedir.
Essa situação aí, ninguém muda isso não, ninguém transforma isso não. Não, ninguém mesmo. Quem muda, quem transforma é Jesus. Aleluia. O milagre é com Ele, não é comigo, não é com você. É com Ele. E aí a palavra diz que Jesus entra nesse ambiente. Toda a revelação já vai sendo dada pelo Senhor nessa noite para nós. O Espírito Santo está trabalhando aqui. Né? Eu creio, você crê? Amém. O Espírito do Senhor está trabalhando aqui. Aleluia. Aleluia. Então ele vai para esse lugar onde as pessoas estão buscando. O que elas buscam? Cura. Quando você vem para a igreja, você vai orar o Senhor na sua casa, não sei, vai andar para a rua orando, falando com o Senhor. O que você busca? Porque todas as vezes que nós nos apresentamos para Deus, alguma coisa a gente quer. Ou a gente quer adorar, ou a gente quer se entregar, ou a gente quer ser liberto, quer ser perdoado, quer ser curado, quer ser carregado no colo, porque tem dia que a gente está um pó, né? Tem dia que a gente não aguenta nada, tanto física quanto emocionalmente. Então a gente sabe que Jesus é esse Deus, que vem cuidar da gente. E aí a palavra diz que ele anda no lugar para fazer essa obra. E quando ele encontra aquela multidão, por que ele não foi direto para a multidão, né, irmãos? Porque a multidão, você sabe, né? É aquela que um dia gritou, crucificam. E ainda assim, o Pai das Misericórdias, ainda assim, ele ainda dá um grito no Calvário: Pai, perdoa. Perdoa os soldados que estão fazendo isso comigo, perdoa quem me condenou, perdoa a multidão que me crucifica, perdoa todo mundo. Porque Ele é o Pai de misericórdia, é o Deus da misericórdia, é o Deus da compaixão. E aí o Senhor não trata com a multidão, mas Ele vai no endereço específico. O que quer dizer isso? Pela minha humilde capacidade, eu penso que isso tem a ver com a intensidade do coração de alguém, a sinceridade de alguém. Porque para atrair Jesus, a multidão estava ali. Por quê? Jesus não levantou a mão e falou: está todo mundo curado aí, está pronto. Tinha um monte de gente ali. Mas você já reparou que ele vai na casa de Jairo para levantar uma menina morta? Ele passa pelo meio do caminho para uma mulher enferma com fluxo de sangue tocar na sua veste. Como já falei, chega em Gadara para libertar um possesso de demônios. Ele entra na casa de Marta e Maria para ressuscitar um morto. Ele anda pelo caminho da viúva de Naim para levantar um filho morto. Então Jesus tem sempre algo específico com alguém. Significa que a gente não tem que ficar preocupado com a esquerda, com a direita, com aquele, com esse. A gente tem que pensar: olha, Jesus está de olho em mim. Jesus está me vendo, Jesus tem algo comigo, Ele tem algum propósito na minha vida e eu sei que Ele está trabalhando. E Ele chega para esse encontro, Ele foi para um encontro. E a gente precisa ter essa capacidade de entender isso, de que Jesus sempre está se levantando para ter um encontro com alguém. Ah, mas tem um monte de gente na igreja, será que ele vai me ver? Ele precisa ver a gente na igreja, ele já te viu lá na sua casa. Amém. Já viu o irmão lá o dia inteiro no trabalho dele. Onde a gente estiver, para onde fugirei do teu Espírito? Está escrito no Salmo 139. Se eu for lá no mais profundo abismo, e lá eu fizer a minha cama, lá o Senhor vai me encontrar. Mas se eu fizer também, se eu subir nas asas da alva, no mais alto dos altos lugares, lá o teu Espírito também está. Então não tem para onde correr. Em todo tempo o Senhor está sabendo onde a gente está. Mas aí Ele quer ter um encontro. E encontro sem desejo é a pior coisa que tem, não é? Você já encontrou com alguém que você não queria encontrar? Foi bom? Não. E quando a gente não quer ver, quem não quer encontrar, a gente até atravessa a rua. Deus que perdoa nosso pecado. É bem desse jeito.
para de falar quando deu o trovão. Então a gente já vai, deixa eu ir dando um jeitinho, saindo, porque senão não para, né? A Joyce deve ter essa experiência de sobra, né? A profissão dela é só de ficar escutando, fala dali, fala daqui, não é? Não é fácil, não é? Então, muitas vezes, Jesus, ele entra para uma conversa com a gente e a gente quer correr de Jesus. E ele quer fazer uma obra e a gente quer explicar outra coisa. Deus quer que a gente seja objetivo. Aqui, Jesus é o objetivo. Entrou para curar esse homem. Entrou para fazer um milagre na vida desse homem. E ele disse: o que você quer que eu faça? Né? Quer ser curado? O homem vai falar: claro, Jesus, que eu quero. Vem aqui, toque em mim, faz alguma coisa, Senhor, me levanta, me põe de pé. O homem: Jesus, nem fala Jesus, né? O homem fala: mas eu já estou aqui faz muito tempo, eu já estou aqui, né, 38 anos, e a Bíblia diz: Jesus sabia que ele já tinha esse tempo todo, já fazia muito tempo, Jesus sabia. Sabe o que é isso, igreja? Jesus sabe do seu problema. Jesus sabe do seu problema. Ele sabe do meu problema. Só que ele tem a hora certa para chegar. Ainda que alguns a tenham por tardia, como disse a palavra de hoje, as promessas do Senhor, nós às vezes as temos por tardias, mas elas não são tardias. O Senhor trabalha na hora certa. O relógio do Senhor não é o relógio da terra. Esse relógio da terra é construção de homem. O relógio de Deus está fora do nosso tempo. E a hora que a gente menos espera, o Senhor chega. E esse homem está há 38 anos e o Senhor sabia que havia esse tempo todo. Mas aí então, o que ele tinha que fazer? Eu quero, eu preciso, eu estou aqui por isso. O que é que você pode fazer por mim? Oração sincera. Aí ele começa a conversar: não, eu estou aqui 38 anos, o tanque está aí, o anjo vem uma vez por ano, de vez em quando, toca na água, a água se move. E quando ela se move, sempre vai alguém na minha frente. E eu, como sou mais debilitado, não sei como ir sozinho até o tanque. Então a minha vez está sempre ficando para trás. A fila de espera deveria ser muito grande, né? Então ele vai ficando para trás, aos olhos das pessoas. E também, essa palavra nos ensina mais uma coisa, igreja. Fica esperando nada dos outros, não. Espera de Deus. Porque esse homem ficou 38 anos esperando os outros colocarem ele no tanque. E não é só porque não queriam colocar. Não é, todo mundo estava ali com problema. Aí se coloca ele, a pessoa que está com problema não recebe milagre. Cada um estava ali por si, né? Como é o mundo. Hoje a vida é assim. Cada um por si, Deus por todos, né? Assim. Então, não fica esperando das pessoas o que Jesus pode fazer por você. Porque às vezes a gente está esperando. A gente está na porta das ovelhas, está na porta do tanque, mas a gente está esperando que alguém coloque a gente em oração, que a gente mergulhe a gente nas águas, a nossa vida nas águas, que alguém nos coloque ali diante dessa água, que a gente fica esperando o anjo descer. E se o anjo não descer, como é que faz? E se ele descer uma vez só, tem outras necessidades, então ele atende as outras, e a gente vai ficar. E muitas vezes a gente fica esperando respostas de Jesus, porque a gente espera que o outro faça por nós aquilo que Jesus pode fazer, e a gente tem a resposta para Jesus, porque Jesus falou para ele: você quer ser curado? Jesus não perguntou quanto tempo, por que estava ali, por que não ajudaram, por que ninguém deu a mão, por que ninguém levantou, como é que chegou ali. Jesus não fez pergunta nenhuma dessa. Jesus foi objetivo: eu vim aqui para fazer a obra, eu vim aqui para te dar o seu milagre. Então, com você e comigo também não é diferente. Quando Jesus se apresenta para nós como Deus grande e poderoso, Ele diz para nós: eu vim para responder a sua oração, eu vim para trazer o seu milagre, eu vim para você mudar,
Eu vim para fazer um movimento e a água agora não precisa se movimentar, porque a própria água da vida está falando com você. E essa água que falou com a mulher samaritana lá em João 4 é a mesma água. Jesus está acima daquele tanque, ele está além daquele tanque, irmão. O tanque ficou lá naquele dia. Aquele dia, o tanque era aquele ambiente para aquela necessidade. Passou. Mas o Jesus que passou por ali, que passou pelo aquele caminho do tanque, passou pela porta das ovelhas, que foi para a cruz, que morreu, que ressuscitou, esse Jesus continua fazendo as obras de ontem, de hoje e de amanhã. E ele está trabalhando. E aí a palavra do Senhor diz isso. Esse homem ficou argumentando com Jesus. E se você olhar a mulher samaritana, ela tem a mesma atitude. Ela também vai questionar, ela vai argumentar com Jesus. Irmãos, uma coisa que eu aprendo com Deus: quando o Senhor quer fazer um milagre, fica quieto e recebe a vitória. Amém. Dá glória então. É isso que ele tem que fazer. Olha, o Senhor está dizendo que vai fazer isso na minha vida, e é isso que eu estou precisando, então eu recebo, já vou dando glória, já vou te agradecendo, Senhor, porque o Senhor está falando que está me dando, então eu estou recebendo, Deus. A gente precisa de parar de questionar Deus, irmãos, em algumas coisas. Parar de dizer para Deus: Senhor, estou na situação, o Senhor não está vendo? Senhor, o Senhor me esqueceu? Senhor, não, pode uma mulher esquecer do filho que ainda mama? Do filho do seu ventre? Ainda que uma mãe viesse do seu filho se esquecer, eu, Senhor, todavia não me esquecerei. Está escrito em Isaías 49:15. Então, a gente que tem mania de ter uma fé pequena e achar que Deus é pequeno e que Jesus é surdo. Não, irmãos, que Jesus não se importa. Não, ele se importa, porque a palavra dessa noite está dizendo: ele é o Deus de misericórdia. E a misericórdia de Deus tem nos alcançado. Tem muitas coisas que Deus faz por nós, não é porque a gente é bonzinho, porque estamos fazendo tudo certinho, não. Ele faz por causa da misericórdia. Ele olha para as nossas mazelas e ele fala: só eu posso cuidar dessa pessoa, só eu posso mudar as veredas dela, só eu posso mudar